Grisalha, tudo sobre o envelhecimento saudável. Todas as quartas, os especialistas do Instituto Reage trazem informações valiosas sobre a qualidade de vida na terceira idade, dicas e respostas às principais dúvidas sobre como aproveitar a vida na melhor idade. Mais uma vez, quem fala com a gente hoje é o Dr. Gustavo Gouveia, médico geriatra do Instituto Reage. Hoje a gente vai falar sobre a prevenção ao câncer. Segundo dados do Observatório de Oncologia do movimento Todos Juntos contra o Câncer, entre 2029 e 2030, o câncer deve passar as doenças cardiovasculares como principal causa de mortes no Brasil. Entre 96 e 2020, as mortes por tumores cresceram, pasmem, 122%. É o tempo de vida que eu tenho. De lá para cá, as mortes por tumores cresceram em 122%. Já as mortes por doenças cardiovasculares subiram 43%, que também é bastante, né? Uma boa tarde para o doutor Gustavo Gouveia. Tudo bem, doutor? Boa tarde, Jean. Boa tarde aos ouvintes da CBN Joinville. Para a gente esclarecer agora desde o início, né? O câncer, tumor e neoplasia são termos, digamos assim, intercambiáveis, ou existe alguma diferença entre eles? Legal, só para lembrar os ouvintes aí, o Jean já deixou um spoiler bacana, né? Ah, tá. Sim, que hoje a segunda maior causa de morte já é o câncer, né? A gente falou que em 2030 ali, à frente será o primeiro, isso é real, né? Isso já é um dado real. E aí, por que a gente trouxe esse tema que para muitos é muito espinhoso, né? Sim. É um tema que não é muito agradável, mas é um tema para ser discutido, para ser pensado, né? E não vejo por que não a rádio sendo o veículo que é, né? A penetração que tem, né? Trazer essa informação para as pessoas. Sim. O que acontece? Na verdade, esses termos, né? Tumor, câncer, neoplasia, eles são a mesma coisa, né? Quer dizer, o que vai se fazendo? Vai se fazendo apenas uma carícia no nome para perder o preconceito, né? Para se perder o que a palavra traz, né? E o que vem junto com ela de sofrimento, às vezes, né, psicológico para essa pessoa, às vezes sofrimento de pensar ansiedade, né? Do que virá pela frente. Então, o termo câncer, né? Tumor ou neoplasia, para parte técnica médica, é o que, né? Quando uma célula que deveria dar 2, ela origina 4 células. Essas 4 que deveriam dar 8, ela faz 16. Ou seja, ela começa a crescer num ritmo que não é o programado geneticamente, né? Então, isso para nós médicos é um tumor, uma neoplasia ou um câncer. Se você tem um determinado tecido e aparece um outro naquele tecido que não era para estar, por exemplo, células que deviam estar na mama estão no cérebro. O que é isso? É um tumor, é uma neoplasia, que tecnicamente a gente chama de metástase, né? Ele está distante do órgão dele, né? Então, então, por que muda? Muda justamente pelo estigma do nome, né? Às vezes você fala para a pessoa, você está com câncer, ela já morreu. É uma palavra muito pesada, né? Exatamente. Então, para os médicos, nós, tanto faz. O que vai interessar é se este tumor, se este câncer ou se essa neoplasia, ela é benigna, quer dizer, esse crescimento, ele ocorreu por um erro que não vai gerar o risco de matar, né, de um tratamento tão intenso, ou se esse tumor é maligno. Então, são as características dessa célula. Mas para quem ouve, né, que a gente chama de diagnóstico, às vezes o jeito da palavra, né, o tom da palavra, você vai usar ali, é uma neoplasia, né, mas entendam que isso não tem sentido, que um é pior que o outro, eles são exatamente o mesmo desígnio de uma série de doenças onde essas células cresceram além do esperado, né? O senhor falou sobre uma célula crescer num local que ela não deveria, né? Por que isso acontece, doutor? E por que isso cresceu tanto? 122% a gente leu ali, né? Por que isso nos últimos 30 anos aí? A gente, só para o pessoal entender em casa, né? O nosso corpo, ele nunca esperou, por exemplo, o médico, né? Ele tem que se virar. Ele vai, Sim. Né? Ele não se criou, vamos criar um médico para o corpo. Não, o corpo é corpo. E ele se conversa. Então, as células entre si, né, elas vão conversar entre elas. E a gente chama isso de receptor. Né? Vamos imaginar que seriam todo mundo de mão dada.
Né? Então, por que uma determinada célula soltou da mão da outra e foi para um outro ambiente, por exemplo, né? Essa é uma boa pergunta, né? Então, que é a tal da metástase, né? Então, isso hoje é uma área de estudo só para se entender essa migração, né? Por que essa célula saiu dali e foi para o outro? Será que as que estão no outro tecido recebem ela melhor do que em outro tecido? Né? Aí dá a mão aqui, vamos participar aqui, né? Da nossa rodinha. Talvez, né? Mas isso é ainda muito hipotético, mas isso acontece, né? E dentro da segunda questão, né? Por que aumentou? Muito já se estuda e se sabe que basicamente são 3 grandes problemas, se é que a gente pode chamar assim, mas é um problema nosso, humano. A população cresceu, nós não temos o mesmo número de gente na Terra que tínhamos na década de 40. Então, proporcionalmente, eu vou ver menos gente com câncer. Eu tenho mais gente, mais chance. Esta população, você disse, avalanche grisalha, ela vem envelhecendo. Então, esse corpo vai ter que lidar com reparações sozinho por mais tempo. Então, ele pode falhar. Ele pode errar ao longo do tempo. Errando, pode gerar um câncer. Né? Então, nós estamos com maior número de pessoas, mais velhos, e aí nós mudamos o jeito de tudo. Comer, se exercitar. Então, parece um mantra de quartas-feiras, né, que a gente vem aqui falar, mas é importante. Uma hora, ou alguns aí já estão mudando, isso que é importante. Né? Então, o modo de dormir, toda essa carga, né, de evolução sociodemográfica, que a gente anda de carro, né, isso vai ter um impacto. Né? Então, o número de pessoas, o número de mais idosos e essas mudanças que a gente faz, né? Desde a parte de controle de sono, passando por alimento, não faz exercício, isso tudo vai se juntar com uma carga que eu vou receber do pai e da mãe, que é outra base genética. Né? Então, esse caldeirão é que no final torna um ou outro mais propenso ao câncer. Né? Não quer dizer que todos, né, vamos ter, mas será uma chance maior para o futuro, como você já deu lá no teu spoilerzinho, a partir de 2030 a coisa vai começar a ficar feia. Doutor, a minha mãe já faleceu, ela nasceu em 1949, a minha mãe. E a mãe dela, sei lá, em 29, 25, não sei. Mas, na minha família, lá nas conversas, sempre tinha aquela conversa. Eu nunca vi, lá na minha época, ninguém morria de câncer e tal. Mas morria com 35 anos ali, porque quebrou o dedo e não teve o cuidado certo, né? Mas, enfim, doutor, esse viver mais, o câncer, esse viver mais, ele está associado a outros tipos de doenças aparecerem no nosso corpo, como é a metástase e tal, associado, tipo, à alimentação diferente dessas, 3 gerações, lá 29, 49, eu nasci em 87, pouco depois, mas enfim, a minha irmã em 79. Então, essas 4 gerações, digamos assim, né? Mais consumo de açúcar, mais consumo de gordura saturada, por exemplo, né? Porque naquele tempo a gordura, se não me engano, não era tão não era usada de forma saturada. Enfim, estou falando de uma forma simples aqui. Mas essa alimentação diferente que foi vindo de genética para genética e as pessoas vivendo mais também é por isso também que a gente vê mais casos de câncer, além da população maior, como o senhor falou? Também, né? Mas quando você vai estudar assim, a origem, né, do câncer em si, a gente não consegue definir só um termo, né? Assim, um elemento, não é alimento. Se fosse, era fácil de controlar, né? Você identificava qual, ou se está usando algum insumo, né? Exclui ele e pronto, a gente não tem mais câncer. Mas, na verdade, ele é multifator, que a gente chama. É mais de um elemento agindo nessa genética, né, em cada um de nós, predispondo a isso. Então, a gente hoje, por exemplo, tem o que a gente chama de carcinogênese. Então, são questões ou fatores que arriscam eu ter o câncer. Vamos falar de ordem física. Um exemplo clássico, tá? Radiação. Né? Às vezes o pessoal vai em pronto-socorro, por exemplo, e faz raio-x como se não estivesse fazendo nada. Por tudo faz um raio-x. Essa é uma radiação que aumenta o risco de câncer. E, pasme, né? Crianças que às vezes fazem raio-x todo mês e ninguém fala sobre isso. E na tua avó, ela não fazia raio-x. Exatamente. Por exemplo, né? Outros fatores que a gente chama assim, né? A parte de defensivos, que eles chamam agrícolas, eles podem trazer um risco alimentar real
né, como sistema de acúmulo no corpo. Quantos trabalhadores, né, fizeram aquelas telhas, né, com amianto? Sim. Não tinha nenhum tipo de EPI, né? Por quê? Porque eles migraram, né, muitas vezes de um trabalho rural, que a gente está falando da evolução sociodemográfica. Então, agora eu não trabalho mais na lavoura, tua avó trabalhou. Mas alguém da família saiu e às vezes veio para o comércio, trabalhar na área comercial, em área de cidade. E aí o emprego para pessoas, às vezes, de baixa escolaridade, era um emprego que exigia, né, muito mais força física, essa entrega que não se sabia. E o sujeito trabalhou, criou a família, mas se expôs a um carcinógeno, por exemplo, né, o amianto. Infecções, né, que a gente não conhecia o poderio delas, as recorrências de infecção de algumas bactérias, de alguns vírus. Então, isso tudo juntinho e rodando, como se diz, é que vai aumentar. Mas, de novo, lá atrás, a gente tinha menos gente, então as pessoas morriam, né? Tudo quase era infarto, né? O sujeito não acordou, era infarto. Então, também não dava tempo, se assim a gente pode dizer, para que a pessoa desenvolvesse um câncer e viesse a falecer. Se você hoje for estudar, por exemplo, quem está em casa, ainda existe 1/3 dos países pobres não tem sequer patologista. Então você vai lá, tenta fazer teu preventivo, o sujeito faz coleta, faz o exame, mas não tem quem avalie no microscópio. 1/3 é muito. Imagina na década de 20, né? Década de 40. Né? Então esse acesso ao diagnóstico ainda está muito ruim, né? Muito ruim. As pessoas, às vezes, para acessar o sistema, né, para conversar, por isso que é bacana esses assuntos, assim, né, as quartas, às vezes é espinhoso, mas temos que entrar nele. Sim. Né, que é a rádio que vai ajudar a difundir. É o nosso papel, né? Como concessão, né? Exatamente. Vai no posto, às vezes o posto é longe, o posto está fechado. Quantos aqui, né? Temos idosos em áreas rurais, não é? Então, quem que vai orientar? Às vezes, esses 20 minutos, 25 minutos, ele tem um toque ali de, vou buscar essa informação. Claro. Baixa renda, média renda, atuem com políticas públicas dentro desse tripé. Eu deixar a pessoa acessar, eu ter como, né, alertá-la, fazer o diagnóstico, mudar fator de risco e, se eu tratar, o acesso seja rápido, né, não demore, porque isso é que muitas vezes culmina com a pessoa acaba falecendo e não há tempo, né, de tratamento adequado. Quero só fazer um parênteses aqui, o senhor falou do médico patologista, minha vizinha lá, menina novinha lá, está fazendo biomedicina. Eu, o pai dela e ela conversando e tal, eu falei, mas é biomedicina, legal? Ela veio assim, que área você quer atuar e tal? Ela falou, eu quero trabalhar na patologia. Eu falei, que interessante, por quê? Ela falou, porque não tem médicos nessa área, então o que o senhor falou, eu conferi lá na minha vizinha, ela disse realmente é uma área que tem poucos médicos nesse tipo de trabalho, inclusive em Joinville, ela falou. Mas só um parênteses e tal. Doutor, tem alguns cânceres também, a gente conversava aqui antes, que acabam indo em pessoas mais idosas e tal, mas hoje não tem mais isso, não tá mais acontecendo só isso, né? Não tem aquele câncer que acontece só de tal idade, né? Por exemplo, a gente hoje tem orientação, os homens, de fazer o exame para ver o câncer de próstata aos 40 anos, né? Mas o senhor acredita que daqui a pouco essa idade diminua, porque a genética do câncer de próstata é grande, né? Os estudos mostram. Ela é grande, ampla, e para nossa surpresa, o que se descobre é que eles estão, exceto quando acomete nos mais jovens, né? Então, às vezes o avô já teve, esse filho já teve, às vezes o neto tem que ficar mais esperto, né? Para procurar essa orientação mais cedo. Mas eles são cânceres hoje, né? Pelas campanhas também. Por causa das campanhas. Exatamente. As pessoas buscam, né, esse diagnóstico, esse rastreio, que o nome correto é rastrear, né? Você ainda não está sentindo muita coisa, mas chegou o teu novembro lá, né? Apesar das piadinhas, você foi. Sim. Né? E o que se vê é que você está tendo diagnósticos mais precisos, mais precoces, e em algumas vezes, hoje, algo impensado, que era discutir com o uro, né, que é o grande maestro aí do tratamento, junto com o oncologista, se você quer operar, se esse câncer precisa operar, ou se você faz outra modalidade, que às vezes não vai envolver cirurgia, por exemplo. Né? Se você, talvez lá, o avô da década de 40 já tivesse que operar. Sim. Ou quando chegava no momento, né, que ficava sabendo, ele já estava com a tal metástase. Né? Então, isso é algo que veio com as campanhas. A mesma coisa para mama.
Então, né? isso tem a ver com o que o senhor falou, né? Isso. Nessa questão da prevenção, né? Exatamente, Também no caso também. da mama. Então, por mais que alguns falem, mas fica fazendo alarde, Sim. né? Outubro, rosa. Mas é um momento do ano que a gente para, né, para divulgar, sim, maciçamente a informação e trazer essas pessoas. Porque, né, até o INCA tem esse levantamento, né, em 2020. Né? No Brasil, a maior causa de câncer é mama, né? Tirando o câncer de pele. Uhum. Né? Para nós, país tropical, o câncer de pele, que não é o melanoma, né? Esse Uhum. câncer mais comum, é o campeão. Né? Mas vamos tirar eles de lado. É mama, né? Depois já vem próstata. Então essas campanhas são bem-vindas muito porque vai despertar, né, para eu buscar essa informação, né, sem pânico. Né? Porque hoje se você abre o Google ali e coloca câncer, meu amigo, Sim. você já está derrotado. E eu vou dar um exemplo para o senhor. O meu sogro, infelizmente, tem um câncer. Desde 2007 ele descobriu que ele tem mieloma. Eu não sei se é o certo que eu estou falando, que é no tutano, no osso, né? Sim. E ele, quando ele descobriu, ele foi pro Google. A primeira coisa que ele fez foi pro Google. E daí foi muito difícil, ele achou que ia morrer daqui a 2 semanas e tal. E daí alguns médicos também, um médico acabou não tendo um diagnóstico certo, confundiu com questão ortopédica mesmo, e não era e tal. Enfim, hoje ele já fez várias quimioterapias, nesse momento ele está fazendo. Então ele vive momentos bons, momentos ruins. Não é um câncer que vai maligno, não vai matar ele, vai debilitar ele, no caso. Perfeito. Matar é uma palavra Perfeito. forte até, né? Não vai tirar a vida dele, mesmo, né? não é Vai fatal. debilitar. Mas essa questão que o senhor falou é interessante, né? Médico, primeira coisa, né? Não adianta a gente ir pro Google, apesar de o Google estar cada vez mais informativo e tal. Em 2007 ele fez isso e achou que a vida dele ia acabar. Imagina, e teve quantos uma anos, depressão. né? Tá tudo convivendo por com a doença, né? A gente Exatamente. fala hoje que muitos cânceres, ao contrário do que se pensava lá, de novo, lá na década de 40, né? É quase conviver com a hipertensão, Uhum. né? Você vai tomar o seu remédio, vai fazer o seu controle, 10 anos vão se passar, 12, 15, próstata está muito assim, né? E aí a pessoa fica com aquela ideia, né? Mas está com câncer de próstata? E você está aqui? Sim, está dirigindo, indo no mercado, tocando a vida, Sim. né? Câncer de mama, mesma coisa. Tem, lógico, né? Cada um o seu estadio, não é? Mas não é uma sentença de morte, né? Isso a gente conseguiu reverter em grande parte com foco, né, em propaganda, em prevenção, em alertas, né, alertas com cuidado que exige, né, porque a internet é cheia de pessoas hoje, inclusive, né, vendendo a desgraça, desculpe a expressão Sim. da palavra, para depois ele mesmo vende a solução, Sim. né, então tá cheio, mas cheio E quando mesmo. quando eu percebi que tinha mudado um pouco isso da internet e tal, até por causa do Google, hoje a gente tem outras plataformas, que eu não vou dizer o nome aqui, mas que são vídeos rápidos ali, Sim. que tem tanta desinformação também, né, doutor? Principalmente na área médica, né? Há uma avalanche, que não grisalha, né, de Sim. desinformação Sim. para vender a informação. E aí você trabalha com, imagina, né, o século da ansiedade. Sim. As pessoas às vezes caem, né, no famoso conto aí do vigário, desculpa a verdade. igreja aí, né? É. Mas e quando vê, já foi, né? Aí, com acesso a cartão de crédito, enfim. Então tem que tomar muito cuidado. A boa notícia, nem tudo é ruim, quer dizer, nós temos aí quase 50% desses casos todos de câncer preveníveis. Você consegue prevenir, né? Você consegue atuar de maneira bem precoce, né? Dados assim que a gente tem, 40%, né? O tumor, o câncer mata. 40% dessas mortes estão relacionadas com algumas questões do nosso dia a dia. Cigarro, inatividade física, está acima do peso, Sim. né? A parte de excesso, né? Eu estava falando há pouco aqui do consumo de álcool, então isso tem relação. Nas meninas mais jovens, em algumas áreas do Brasil, ainda muito caso de câncer do colo do útero, que hoje tem as vacinas contra o tal do vírus da herpes, né? Do papiloma vírus, né? E algumas atividades. Nós falamos há pouco de quem fazia as telhas, né? Então hoje já tem os EPIs. Então tem algumas profissões que são obrigatórios esses EPIs. Então 40% não é pouca coisa, é muita coisa, né? E desses 40%, o cigarro responde pela metade. Então, a quem nos escuta e pensou esse 2024 em parar de fumar, é o ano. Vamos lá, é o ano. Dá pra gente fazer um programa aqui sobre o cigarro, né, doutor? Mas agora, 2h27, nosso tempo é curto, acho que a gente conversou bastante. E outra questão, só pra gente finalizar, doutor,
o atendimento, é a gente atender bem as pessoas e essa prevenção aliada a uma forma de pensamento. A minha esposa adora esse negócio. Tu tem que pensar positivo, assim. Eu tenho um problema com esse negócio de pensar positivo, mas ela adora falar pra mim. Tu tem que pensar que tu vai conseguir, Mas tem isso também, né, doutor? Por exemplo, se você vai ser bem atendido num lugar, num hospital, pelas pessoas que estão te tratando bem, eu não sei, o nosso cérebro, a gente vai talvez entender muito mais do nosso cérebro nos anos que vem e tal, mas a gente vai entender que ele tem esse cliquezinho ali, a forma que você trata as pessoas ali. Recebi uma pessoa com câncer, né? Até no Instituto Reage, lá tenho certeza que vocês atendem muito bem. Esse atender a pessoa diferente acaba dando um otimismo para ela também, que faz diferença, né? Não só otimismo, né? Eu acho que parte do respeito. Respeito. Né? O respeito, né? Você está tendo a oportunidade, né? O outro te permitiu, né, ouvi-lo, você buscou esse diagnóstico. Você tem que ter muito cuidado, né? Por isso que raramente, né, a internet selvagem funciona. Eles não têm o cuidado na hora de informar, de diagnosticar e de dar o que a gente chama de prognóstico. Quer dizer, qual o passo a passo que vem? A pessoa com medo, ela já vem, né, com isso. Você não precisa piorar o medo dela. Né? Você tem que acolher, né? Porque você disse que fez o diagnóstico. Então, você tem que estar preparado para dar esse tipo de notícia e para que ela entenda o que vai ocorrer agora, né, para frente. E não deixar ela com dúvida, porque o medo deprime, né? O medo acaba com sono, acaba com a relação familiar, falando, né? Exatamente. Então, o pensar positivo da tua esposa já começa enfrentando isso, né? Eu escolhi o médico, por exemplo, eu fui, eu voltei e eu vou seguir. Esse é um pensamento positivo, não é nada poliana, né? No livro, porque você também já vir derrotado antes mesmo, né, de tratar e tudo, tem sim correlação com, a gente chama de desfecho, quer dizer, o teu tratamento vai responder menos do que quem tem um humor mais estável, né? Mais positivo. Isto é fato também. Que bom. Dr. Gustavo Gouveia, geriatra do Instituto Reage, muito obrigado mais uma vez pela gente conversa. Nossas conversas sempre são... Eu não sigo muito roteiro, o senhor vê, né? Mas a gente vai funcionando muito bem. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço para todo mundo do Instituto, doutor. Obrigado, Jean. Sempre um prazer. E toda quarta estamos aí à sua disposição e toda a CBN. Tá bom. Olha só, 2h30 agora, a gente vai para o intervalo. Vamos também para o Repórter CBN e voltamos já já.